A Câmara do Conselho ficou em silêncio quando o almirante Shen Wei subiu ao pódio. Ao seu redor estavam sentados representantes de 47 colônias humanas, com rostos sérios. A exibição holográfica mostrou as informações mais recentes. Mais 3 postos fronteiriços ficaram escuros na semana passada. O domínio frágil estava avançando e todas as espécies em seu caminho haviam se rendido ou sido exterminadas. Recebemos o ultimato deles, disse Shen, com a voz firme apesar do tremor nas mãos. Rendição incondicional dentro de 30 dias, ou eles considerarão a Terra e todas as colônias humanas como alvos militares legítimos. Um murmúrio percorreu a Câmara. O conselheiro Okunguku, da União Africana, inclinou-se para a frente. Almirante, a nossa frota combinada tem menos de 1/3 do tamanho da deles. Nossa tecnologia de armas está gerações atrasada. Que chance possível temos? Shen abriu outro display. Mostrou projeções de vítimas, comparações de recursos, lacunas tecnológicas. Os números pintaram um quadro sombrio. Por todas as métricas importantes na Guerra Galáctica, a humanidade já deveria ter sido conquistada. Você está certo, admitiu Shen. Pela análise convencional, deveríamos nos render. Os Krevit derrotaram 17 civilizações no século passado. Cada uma dessas civilizações era mais avançada que nós. Cada um teve mais tempo para se preparar. E cada um está agora extinto ou escravizado. Ela fez uma pausa, deixando o peso dessas palavras se acalmar. Mas há algo que a análise convencional não leva em conta. Algo que torna os humanos diferentes. Shen mudou a exibição para registros históricos da Terra. Batalhas antigas, últimas resistências desesperadas, vitórias impossíveis. Termópilas onde 300 guerreiros detiveram um império. Stalingrado, onde uma cidade se recusou a cair apesar das adversidades esmagadoras. Os incontáveis momentos ao longo da história humana em que as pessoas escolheram lutar em vez de se submeterem. Todas as espécies que os Krevites enfrentaram fizeram a escolha lógica. Shen continuou. Calcularam as probabilidades, perceberam a futilidade e renderam-se para preservar o que podiam. Mas os humanos nunca foram particularmente bons em aceitar a futilidade. Ela obteve imagens recentes das colônias fronteiriças. Engenheiros trabalhando dia e noite para equipar navios civis com armas. Agricultores aprendendo a manusear equipamentos militares. Formação de professores como médicos de campo. Crianças a partir dos 12 anos se voluntariam para funções de apoio. Os fracos ainda não entendem isso sobre nós, disse Shen. Eles acham que somos como os outros. Eles acham que veremos sua força e entrarão em colapso. Eles não percebem que construímos toda a nossa civilização com base na ideia de que algumas coisas são mais importantes do que a sobrevivência. O conselheiro Tanaka, da Coalizão Asiática, falou. Você está sugerindo que lutemos? As projeções mostram uma taxa de baixa de 98% em qualquer combate direto. Estou sugerindo que os números não contam toda a história, respondeu Shen. Sim, estamos desarmados. Sim, estamos em menor número. Mas também somos a espécie que inventou as armas nucleares para nos combater e depois optou por não usá-las. As espécies que foram à Lua tinham menos poder computacional do que uma torradeira moderna? Foram as espécies que olham para probabilidades impossíveis e perguntam como não se? Ela trouxe esquemas de uma nova estratégia de batalha. Não foi elegante. Não foi eficiente. Baseava-se em táticas que nenhuma espécie avançada consideraria. Sacrifício deliberado, guerra assimétrica, táticas de guerrilha que ignoravam todas as regras do combate civilizado. As outras espécies lutaram contra os Krevites como se estivessem jogando um jogo com regras estabelecidas, explicou Shen. Eles tentaram combinar o poderio militar com o poderio militar. Eles perderam porque estavam jogando o jogo errado. Os humanos escreveram o livro sobre luta suja. Passamos 10.000 anos a descobrir como matar coisas maiores e mais fortes do que nós. É hora de lembrarmos a galáxia porque os predadores da Terra evoluíram para ter medo de nós. A Câmara explodiu em debate. Alguns chamaram isso de loucura. Outros chamaram isso de única chance da humanidade.
Mas quando Shen olhou ao redor da sala, ela viu algo mudando nos olhos deles. O medo foi dado caminho para algo mais perigoso. Determinação. Os cretinos querem que sejamos lógicos, disse Shen, com a voz cortando o barulho. Eles querem que calculemos as probabilidades e nos rendamos. Mas os maiores momentos da humanidade nunca vieram da lógica. Eles surgiram da recusa teimosa em aceitar que algo não pode ser feito. Eles vieram de pessoas comuns que decidiram que alguns limites não podem ser ultrapassados, independentemente do custo. Ela fechou as vitrines e olhou diretamente para o conselho. Então aqui está minha recomendação. Dizemos aos crevitas que os humanos não se entregam incondicionalmente. Dizemos a eles que se quiserem nossos mundos, terão que tomá-los. E garantimos que aceitá-los custará mais do que eles jamais imaginaram ser possível. Podemos não vencer. Mas faremos com que se lembrem de que lutaram conosco. Cada espécie que vier depois ouvirá a história do que aconteceu quando os Kreviti tentaram conquistar a humanidade. E talvez, apenas talvez, essa história seja importante para alguém que enfrenta suas próprias probabilidades impossíveis. A votação foi convocada. O resultado foi unânime. A humanidade lutaria. Durante o encerramento do conselho, Tim ficou sozinho no pódio, observando as exibições táticas. As probabilidades não mudaram. As fendas eram ainda mais fortes, ainda mais avançadas, ainda mais numerosas. Mas agora havia algo mais na equação, o desafio humano. E ao longo da história, essa provou ser a variável mais perigosa de todas. As primeiras naves de reconhecimento chegaram ao limite do espaço humano exatamente no horário programado. Eram navios enormes, cada um maior que o maior navio de guerra da humanidade. Seus cascos brilhavam com escudos de energia que poderiam desviar qualquer coisa do arsenal da Terra. Eles vieram esperando uma bandeira branca ou uma resistência simbólica de uma espécie prestes a morrer. O que eles encontraram os confundiu. O comandante Vrat estudou as leituras dos sensores da ponte de sua nave capitânia. A frota humana estava espalhada por sistemas e formações de 3 estrelas que não faziam sentido tático. Algumas naves foram posicionadas perto de campos de asteroides. Outros espreitavam perto de gigantes gasosos. Alguns ficaram imóveis no vazio entre os planetas, como se não esperassem por nada. Eles nem sequer estão tentando concentrar suas forças, informou seu oficial tático. A inteligência sugeriu que eles reuniriam tudo o que tinham para uma única batalha desesperada. As mandíbulas de Vrat estalaram no que parecia ser um sorriso malicioso. O medo quebrou sua coordenação. Eles não sabem se devem lutar ou fugir, então não fazem nenhuma das duas coisas de forma eficaz. Prossiga com o padrão de subjugação padrão. A frágil frota se dividiu em grupos de batalha, cada um mais que suficiente para subjugar as naves humanas dispersas. Eles já haviam feito isso 17 vezes antes. O padrão nunca mudou. Mostre uma força esmagadora, destrua qualquer resistência rapidamente e observe os sobreviventes perderem a esperança. Mas quando o primeiro grupo de batalha se aproximou de um aglomerado de naves humanas perto de um campo de asteroides, algo inesperado aconteceu. As naves humanas não recuaram nem formaram uma linha defensiva. Em vez disso, espalharam-se ainda mais, mergulhando no próprio campo de asteroides, usando as rochas como cobertura de uma forma que sugeria desespero ou loucura. Eles estão fugindo, disse o oficial de armas de Vrat. Devemos prosseguir? Claro, Vrat respondeu. Mas com cuidado, mantenha a integridade da formação. As naves frágeis entraram no campo de asteroides, seus sensores superiores rastreando facilmente os humanos em fuga. Deveria ter sido uma busca simples. Deveria ter terminado em minutos. Então os asteroides explodiram. Não os próprios asteroides, que teriam sido detectados. Em vez disso, as naves humanas tinham inundado o campo com milhares de minas rudimentares, pouco mais sofisticadas do que cargas explosivas com sensores básicos de proximidade. Cada mina era pequena demais para ameaçar individualmente um navio de guerra frágil. Mas eram tantos, detonando em sequências cuidadosamente cronometradas, que criaram uma cascata de destroços que subjugou até mesmo os escudos avançados. 3 navios frágeis perderam a integridade do escudo.
Mais 2 sofreram danos significativos no casco. E as naves humanas que pareciam estar fugindo voltaram, concentrando todo o seu poder de fogo nas naves enfraquecidas. Não foi uma guerra elegante. Não foi um combate honroso. Foi uma emboscada usando táticas que os Krevit não viam desde sua era pré-voo espacial. Nos outros sistemas estelares, cenas semelhantes se desenrolaram. As naves humanas perto do gigante gasoso não enfrentaram a frota que se aproximava. Em vez disso, detonaram armas nucleares na atmosfera superior do planeta, criando um enorme pulso eletromagnético que interrompeu os sofisticados sistemas de mira da nave alienígena. Naqueles poucos minutos de caos eletrônico, os humanos fecharam o alcance a queima-roupa e dispararam tudo o que tinham contra seções de motores e portas de armas. O Krevit perdeu 8 navios na primeira hora. 8 navios que deveriam ser invulneráveis. 8 navios destruídos por uma espécie que já deveria ter se rendido. Em sua nau capitânia, Vratra observava os relatórios chegando com crescente desconforto. Os humanos estavam lutando de forma errada. Ignoraram todos os princípios da guerra espacial que foram estabelecidos ao longo de milênios. Eles usaram armas que os Krevitais consideravam obsoletas. Eles sacrificaram seus próprios navios com uma casualidade que sugeria que valorizavam a vitória em vez da sobrevivência. Traga-me uma análise tática, ordenou Vratra. Quero saber que estratégia eles estão seguindo. A análise voltou minutos depois e só aprofundou sua confusão. Os humanos não estavam seguindo nenhuma estratégia reconhecível. Eles estavam improvisando, adaptando-se, aproveitando todas as vantagens que encontravam em cada situação específica. Foi um caos disfarçado de tática. Eles estão aprendendo, disse calmamente seu oficial de ciências. Cada envolvimento que eles estão testando são respostas e adaptações. Perderam 12 naves destruindo as nossas 8, mas aprenderam quais dos nossos sistemas são vulneráveis a que armas. Eles estão tratando isso como um experimento. Vratra sentiu algo que não sentia há décadas de conquista. Incerteza. A forma furtiva da guerra foi construída com base na previsibilidade. Tecnologia superior, números superiores, táticas superiores. Essas coisas sempre venceram. Mas os humanos não estavam jogando esse jogo. Eles estavam mudando as regras a cada compromisso. No navio transportador humano Indomitable, o almirante Shen assistiu às exibições táticas com sombria satisfação. Sim, eles estavam perdendo navios. Sim, as baixas estavam aumentando. Mas cada navio fendido que destruíram foi uma lição aprendida e uma mensagem enviada. Eles estão reformando seus grupos de batalha, informou seu oficial tático. Recuando para formações mais defensivas. Bom, Shen respondeu. Eles estão pensando agora. Querendo saber o que faremos a seguir. Querendo saber se seus escudos resistirão. Querendo saber se eles são realmente tão invencíveis quanto pensavam. Ela abriu um canal de comunicação para todas as naves humanas. Todas as unidades executam protocolo de vanguarda. Lembre-se que não estamos tentando vencer hoje. Estamos tentando fazê-los sangrar. Estamos tentando deixá-los com medo. Através de 3 sistemas estelares, naves humanas que pareciam derrotadas de repente ativaram impulsos que mantinham em reserva. Os transportes civis que pareciam estar em fuga lançaram ondas de mísseis disfarçados de contentores de carga. Navios de mineração abaroaram cruzadores frágeis a toda velocidade, e suas tripulações escolheram a morte certa em vez da retirada. Os fracos esperavam resistência racional. Eles têm algo muito mais perigoso. Humanos lutando como se não tivessem mais nada a perder porque já haviam decidido que valia a pena perder tudo por algumas coisas. Ao final do primeiro dia, o Krevit havia perdido 19 navios. Os humanos haviam perdido 43. Segundo todas as medidas convencionais, os fracos estavam vencendo. Mas quando a ira do comandante olhou para os relatórios de baixas, ele sentiu algo que nenhum comandante frágil havia sentido em 100 anos de conquista. Dúvida. Os humanos não deveriam ser tão difíceis. Eles não deveriam ser tão caros. E se o primeiro dia tivesse sido tão difícil, como seria o resto da guerra?
3 semanas após o início da guerra, a ira do comandante estava diante do frágil homem. Comando IG via transmissão holográfica. Suas mandíbulas estavam imóveis, um sinal de profundo desconforto entre sua espécie. Atrás dele, a exibição tática mostrou algo que deveria ser impossível. A linha defensiva humana estava aguentando. Explique como uma espécie primitiva nos custou 72 navios de guerra. A comandante suprema sibilou, suas escamas escurecendo de raiva. Explique como eles continuaram a resistir quando as nossas projeções mostraram uma vitória completa em 10 dias. Vrat escolheu suas palavras cuidadosamente. Eles não lutam como qualquer espécie que encontramos. Eles não valorizam seus navios. Eles não valorizam suas vidas. Cada combate é um sacrifício calculado destinado a infligir o máximo de dano. Eles transformaram a guerra em matemática onde o seu lado da equação não inclui a sobrevivência. Impossível, interveio outro membro do alto comando. A autopreservação é universal. Todas as espécies priorizam a sobrevivência. Não humanos, a ira respondeu calmamente. Capturamos alguns de seus feridos. Durante o interrogatório, um deles disse algo que causou dificuldades ao nosso tradutor. A melhor aproximação foi: não precisamos vencer. Só precisamos fazer você desejar nunca ter nos encontrado. A transmissão ficou em silêncio. Em toda a frágil rede de comando, almirantes que conquistaram 17 civilizações lutaram para compreender um inimigo que transformava a própria desesperança em armas. Na Terra, o almirante T estava sentado na sala de guerra abaixo de Genebra, cercado por exibições holográficas que mostravam o estado da defesa da humanidade. Os números pareciam terríveis. 40% da frota desapareceu. 12 colônias foram evacuadas. As listas de vítimas aumentavam a cada dia. Mas também havia outros números. Números que importavam mais. O avanço rápido da frota diminuiu 63%, informou seu oficial de inteligência. Eles estão demorando o dobro do tempo para proteger cada sistema. Suas linhas de abastecimento estão esticadas porque eles têm que deixar os navios para trás para se protegerem contra nossos ataques de ataque e fuga. Tim assentiu. Imoral? Suas comunicações interceptadas mostram aumento de estresse. Os transportes médicos estão sobrecarregados. O pedido de reforços pela primeira vez em sua história militar estava funcionando. Não da forma como a vitória normalmente funcionava, a humanidade não estava vencendo batalhas ou reivindicando território. Mas eles estavam fazendo algo talvez mais importante. Eles estavam questionando se a conquista da humanidade valia a pena o custo. Tim criou um canal de comunicação para cada nave, estação e colônia humana. Já era a hora. Este é o almirante Tim para todas as forças humanas. Durante 3 semanas, mantivemos a linha não por sermos mais fortes, mas por sermos mais teimosos do que o nosso inimigo poderia imaginar. Nós os ensinamos que os humanos não quebram quando vocês nos pressionam. Nós nos aprofundamos. Nós nos adaptamos. Nós sobrevivemos. E o mais importante, fazemos você pagar. Por cada centímetro. Ela fez uma pausa olhando para os rostos de sua equipe ao seu redor. Jovens e velhos, civis e militares, todos cansados, todos com medo e todos ainda aqui. Hoje iniciamos a próxima fase. Operação Prometeu. Cada navio, cada estação, cada colônia começa a transmitir o registro completo desta guerra em todas as frequências. Queremos que a galáxia veja o que aconteceu aqui. Queremos que todas as espécies ameaçadas pela fenda saibam que a resistência é possível. Que tiranos podem sangrar. Que os fortes podem hesitar. Através do espaço humano a transmissão começou. Não propaganda, mas imagens brutas. Navios frágeis em chamas. Navios humanos se sacrificando para proteger os navios de evacuação das colônias. Agricultores brigando com equipamentos de mineração. Engenheiros morrendo de vontade de manter os geradores de escudo funcionando. A verdade desesperada, feia e bela da humanidade permanece. E então algo inesperado aconteceu. A primeira mensagem veio de uma espécie chamada Varani, que se rendeu à fenda 40 anos antes. Foi breve. Nós vemos você.
Nós nos lembramos. Você não está sozinho. Depois, outra mensagem da Confederação Ptolomaica. Sua coragem envergonha nossa rendição. O que podemos fazer? Em poucas horas, mensagens chegaram de toda a galáxia. Espécies que foram conquistadas, escravidado ou forçado à vassalagem. Espécies que calcularam as probabilidades e escolheram a sobrevivência em vez da resistência. Todos estavam esperando que alguém provasse que os Krevites não eram invencíveis. A humanidade deu-lhes essa prova, escrita com sangue e fogo em 3 sistemas estelares. O comandante Vrat observou enquanto seus oficiais de inteligência traduziam a enxurrada de transmissões que agora preenchiam as redes galácticas. Movimentos de resistência estavam se formando nos mundos conquistados. Espécies vassalas questionavam seus tratados. Todo o domínio cuidadosamente construído estava começando a rachar. Eles não estão tentando nos derrotar, Vrat percebeu em voz alta. Eles estão tentando inspirar todos os outros a se levantarem. Eles transformaram esta guerra numa mensagem. Ele olhou para as projeções de vítimas. Se a guerra continuasse nesse ritmo, os Krevitas acabariam vencendo. Mas o custo seria catastrófico. E o mais importante, provaria a todas as espécies da galáxia que as fendas poderiam ser feridas. Essa resistência era viável. Essa rendição não era inevitável. O rosto do Comandante Supremo apareceu em seu display. Comandante Vrat, o Alto Comando tomou uma decisão. Estamos oferecendo à humanidade uma paz condicional. Eles mantêm seus mundos centrais. Nós nos retiramos do espaço humano. Em troca, eles deixam de transmitir essas transmissões e concordam com um pacto de não agressão. As mandíbulas de Vrat estalaram de surpresa. Em 17 conquistas, o Krevit nunca havia negociado. Nunca ofereceu termos. Nunca recuou. Eles já venceram, continuou o Comandante Supremo. Sua voz pesada com algo que poderia ser respeito. Não militarmente, mas estrategicamente. Se continuarmos, provaremos seu ponto de vista. Se nos retirarmos, pelo menos estancaremos o sangramento. Às vezes, comandante, a maior vitória é saber quando parar de lutar. Quando a frágil oferta de paz chegou à Terra, o almirante Tin leu-a 2 vezes para ter certeza de que havia entendido corretamente. Ao seu redor, a sala de guerra explodiu em uma celebração cautelosa. Eles conseguiram. A humanidade havia sobrevivido. Mas Tin não sentiu nenhum triunfo, apenas exaustão e o peso de todos aqueles que não viveram para ver este momento. 40% da frota. Centenas de milhares de vítimas. 12 colônias evacuadas. O que dizemos a eles? Seu assessor perguntou, esperando para redigir uma resposta. Tin olhou para a tela holográfica que mostrava a Terra, marcada, mas intacta. Dizemos a eles que aceitamos. Dizemos a eles que a guerra acabou. E então garantimos que todas as espécies nesta galáxia saibam exatamente o que custou aos seres vivos aprenderem que a humanidade não se rende. Não com probabilidades impossíveis. Não há força superior. Não há quem pensa que a força lhes dá o direito de exigir a nossa liberdade. Ela se dirigiu à sua equipe uma última vez. Não vencemos porque éramos mais fortes. Vencemos porque estávamos dispostos a pagar um preço que eles não podiam imaginar. Vencemos porque a humanidade passou toda a sua história aprendendo como sobreviver a coisas que deveriam ter nos matado. E o mais importante, vencemos porque lutamos por algo maior que nós mesmos. Lutamos pela ideia de que a tirania nunca deveria ser fácil. Essa conquista nunca deveria ser barata. Que sempre haverá alguém em algum lugar disposto a se levantar e dizer não. O Tratado de Paz foi assinado em uma semana. O Krevit retirou-se. A galáxia observou e aprendeu. E nos anos que se seguiram, 17 espécies que tinham sido conquistadas pelos Krevit lançaram as suas próprias rebeliões, cada uma citando a posição da humanidade como a sua inspiração. O domínio ruiu no espaço de uma década, derrubado não pela força superior, mas pela simples ideia de que a resistência era possível. A humanidade perdeu milhares de navios e centenas de milhares de vidas. Mas eles ganharam algo mais valioso.
Eles lembraram à galáxia que valia a pena lutar pela liberdade, independentemente das probabilidades. E essa lição ecoaria pelas estrelas nas gerações futuras. O fim.